Falaram sobre ataque. O que ajuda a minimizar o ataque? Frequência da alegria. É o meu maior escudo. Além das minhas orações, práticas, eu estou tentando vibrar alto, ficar alegre, pelo simples fato de existir. A existência, o ser, a plenitude. Eu sou completa. Tenho minha saúde, tenho minha casa, tenho alimento. O que está me faltando? Nada. Eu comecei a me preencher do divino. Eu comecei a encontrar Deus dentro de mim. Na minha respiração, eu respiro fundo, eu sinto a presença divina, o meu eu sou. Eu integro feminino e masculino. Nesse espaço, você dá o espaço para o seu gêmeo olhar para o que ele precisa. Porque ele, como uma contraparte, ele tem os aprendizados dele. A outra parte da alma que precisa integrar. Tanto é que quando você dá um salto, seu gêmeo, se ele é realmente sua chama gêmea, ele dá junto. Com certeza. Se você ganha uma consciência, se você vira mesmo a sua frequência, não é entender com a cabeça, é mudar aqui, o sentir. Ele vem e te acompanha. Você pode não ver nada acontecendo, porque nem sempre você vai ver uma mudança externa imediata, mas com certeza mexeu lá. E a mesma coisa com você. Todo processo que ele alcança, que ele ganha consciência, mexe também internamente com você. Porque são consciências unas. Uma coisa também que o Eugênio me falou em meditação. Eu sentia muito mal com essa interferência, porque eu penso nele 24 horas. Isso não mudou. E aí ele riu e falou para mim, você não precisa tentar tirar o pensamento, porque isso não vai acontecer. Nós somos um. Você precisa integrar. Se acalma. Respira. Relaxa. Que esse pensamento intruso não é o que te faz mal, não é você pensar em mim. São os pensamentos que você se alinha quando pensa em mim. E faz sentido, porque eu pensava nele e vinha um monte de gatilho. E era isso que me fazia mal. Então, nunca é sobre o gêmeo. O gêmeo, por pior cenário que esteja, por pior que ele esteja fazendo, não é passando pano para o gêmeo, que a Cigana está falando que o pessoal está pensando isso. Não é sobre isso, gente. Eu tenho que escolher uma linha de raciocínio. Ou eu vou viver essa dinâmica de uma maneira espiritual, ou eu vou viver essa dinâmica de uma maneira tridimensional. Se for tridimensional, eu estou em separação. Essa pessoa ela não é minha chama gêmea e o que ela faz com ela é diferente. Agora, se eu estou numa dinâmica espiritual, aonde o processo de ascensão é o mais importante, aonde a integração do feminino e masculino é o mais importante, o interno, e isso se reverbera no externo, eu não posso ficar alimentando o ego de vocês falando divino masculino é isso, divino masculino é aquilo. Não é sobre o julgamento, sobre o que ele faz é certo ou errado. Como eu falei, é como você reage e quais as atitudes que você tem com relação a isso. Enquanto ficar no looping do gêmeo, do que o gêmeo faz, porque o meu gêmeo ele tem um padrão de sumir e aparecer. Porque o meu gêmeo é isso ou aquilo. Vocês vão continuar no mesmo lugar da dinâmica. Não adianta. A dinâmica é volte para si. No dia que eu tive essa visão do que realmente o meu gêmeo sempre passou para mim, sempre a espiritualidade passou para mim, mas eram tantas sombras que eu não conseguia enxergar, eu parei de brigar, eu parei de resistir. Primeiro, eu aceitei o processo. Tem muita gente que fica nessa, eu vou embora. Porque eu vou sair. Porque eu não quero mais. Ele é sua chama, você nunca vai sair dele. Gente, eu peguei minha bolsa 1000 vezes para ir embora. Não fui, não consegui sair. Se o meu gêmeo pudesse, também ele não teria ido. Teria. Porque não é o que seu ego quer, é o que sua alma quer. E o que a sua alma quer é maior do que você. Não adianta espernear. Você vai sofrer. Então, é aceitar o processo que se vive, da maneira como ele se apresenta, e modificar a sua maneira de enxergar esse processo. Eu acho que muita gente ainda está emperrada na dinâmica, porque ainda fica com essa ilusão da separação. Gente, a gente está numa prisão de máxima. As consciências estão numa prisão máxima.
A gente precisa se libertar disso. O seu gêmeo não é um monstro que ele mostra ser. Só que ele precisa fazer esse papel até que você faça o papel da rendição. Que você olhe para si e fale, não adianta, não tem o que eu faça porque ele não vai mudar, eu preciso olhar para mim. Dinâmica de chama gêmeas é para você aprender a amar sem se perder, é para você aprender a se valorizar, é para você aprender sobre o seu poder, é para você aprender sobre o seu empoderamento, é para você aprender sobre o seu poder de magia. Toda chama gêmea possui poder de manifestação. Magia não é só magia de mexer com a espiritualidade, não, gente. É de criar mundos. É o poder de manifestar o que você deseja, a realidade que você deseja. Isso é muito sério. Vocês acham o quê? Que a gente ia passar todo esse perrengue só para manifestar um amor? Ai, pensa muito pouco. É para manifestar a realidade que você quiser, a abundância que você quiser, o corpo que você quiser, a aparência que você quiser. Vocês não têm noção do poder que vocês têm ainda. Nós somos criadores de realidade. É importante que a gente comece a vibrar nessa consciência, a ter noção disso. Ah, eu ainda não tenho. Seja honesta com você, como eu fui comigo. Eu não consigo me ver dessa forma, mas eu vou procurar dia após dia. Primeira coisa é escolha. Eu escolho não ceder mais a esse gatilho. Eu escolho não ceder mais a esse padrão. Eu escolho não ceder mais a esse sofrimento. O sofrimento vai vir? Vai. Você acolhe. Para de fugir dele. Ele não é sobre o outro. É sobre o que você sente. Como você reage às situações. Começa a aceitar. Foi o que eu comecei a fazer. Todas as vezes que ele saía, me ativava muito o abandono. Eu parei de ficar reclamando e resmungando sozinho, xingando. Vou aceitar a dor. Chorava, deixava vir. Até o momento que passava. Aí, da outra vez, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou começar, quando ele sair, usar o meu tempo para mim. O que eu posso fazer por mim? Mesmo com dor, mesmo sentindo. Eu comecei a trazer individualidade para a minha vida. É para isso que meu gêmeo está aqui. É para que eu possa me reconhecer sem ele no sentido externo. Para que eu possa me tornar uma pessoa, um ser, na minha autoridade de presença, e aí sim me relacionar por completa. E não como uma mendiga, que foi o que eu fiz a vida inteira, pedindo amor para os outros, pedindo carinho para os outros, querendo a atenção dos outros, quase implorando para as pessoas me amarem. Eu não quero mais esse lugar nunca mais na minha vida. É saber me posicionar. Hoje, se eu tiver que dizer não, eu digo para quem for, numa boa, sem remorso, sem culpa. É me libertar da culpa, é me libertar do medo. Não tem poder maior do que você sentir que você pode ser o que você quiser ser, sem medo do julgamento dos outros, sem medo da falha, porque você está com você. Então, se você falhar, você sabe que você não falhou porque você quis. Aconteceu e está tudo bem, você se acolhe. Então, hoje eu sou quem eu sou, da maneira como eu sou, independente das pessoas. Eu nunca fui assim. E aí, o que isso faz? O feminino que sente, interno, que intui, que recebe, encontra o masculino interno que sustenta. A união vai acontecendo. E aí, o seu gêmeo está aqui só para fazer isso, espelhar para você o que você está se tornando. Quando você começa a se amar, quando você começa a se nutrir, quando você começa a se empoderar, quando você começa a encontrar o seu papel no mundo, ele vai espelhar isso para você. É óbvio que tem o processo dele, e o processo dele é dele. E ele só pode fazer esse processo, eu acho que é o momento mais difícil da dinâmica, porque a gente passa o tempo todo integrando as informações, entendendo, mas vai chegar um momento onde
a espiritualidade ela vai te espremer e vai falar, agora você vai passar pelo que tem que passar. Não é mais um momento de fuga, é um momento de aprender a soltar, aprender sobre desapego, aprender que amar não é se perder, aprender que você pode amar, que amor não é isso que foi implementado pela terceira dimensão. Amor não é apego, amor não é controle, amor não é achar que você está completo só quando o outro está com você. Isso não é amor, gente. Tem nada a ver com amor. Amor é presença. Presença. O amor, ele simplesmente ele é. Ele é uma alquimia. Ele acontece. Então, você não precisa forçar. Você não precisa... eu quero ver a hora que ele vai chegar. Ai, por que ele não mandou mensagem? Ai, por que ele está fazendo isso? Isso não é amor. Quando entra essa energia, já é apego, já é controle. O amor é fluido, é magnetismo. Um atrai o outro e acontece a alquimia. Só que para isso acontecer, você precisa estar num estado profundo do seu centro. E ser quem você é, autêntica. Eu não vou me diminuir por causa do outro, eu não vou medir palavras para falar com o outro, eu vou ser do jeito que eu sou. O outro vai me amar como eu sou. Ele vai aceitar como eu sou. E você vai aceitar o outro como ele é. E aí, essas pequenezas, elas diminuem cada vez mais. Por quê? Porque você está completa. Então, aquilo que te incomodava antes nem vai te incomodar mais, porque você já está completa. E aí, quando você está completa, você vibra magnetismo, você atrai o que você quiser. Às vezes, sem pensar. Inclusive o gênio. A gente precisa, tem muita coisa para ser trabalhada. E aí eu vejo muitas pessoas só nessa questão de olhar o que o gêmeo está fazendo, de olhar o que está acontecendo. Eu estou falando isso muito para as pessoas que estão em contato, que já conseguiram manifestar a união também, que essa união não conseguiu se sustentar na matéria, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Olhando só para fora, olhando para fora, olhando para fora. E aí o espelho é o quê? Te ignorar. Porque você está se ignorando, você está se abandonando. Quando a gente passa por muitas relações aonde essas estruturas elas não permanecem, é porque não é o masculino externo que abandona a gente, é o interno. Você se abandonou a vida inteira. Então, por isso que você espelha, por isso que você recebe o espelhamento desse abandono. Você nunca olhou para quem você é de verdade. Você nunca se amou em profundidade. Se amar incondicionalmente é você se aceitar. É você acordar e falar assim, eu vou hoje fazer escolhas melhores porque o meu corpo é o templo que a Deus habita. Eu falo isso para mim todos os dias. Eu estou numa consciência assim com o meu corpo que eu nunca tive. Mas não é paranoia de beleza, não. É de cuidado. Eu quero recuperar todos os anos perdidos, todos os anos que eu não dei atenção, todos os anos que eu não me cuidei. Então, eu tô assim, eu acordo, eu quero ir para academia, eu quero me cuidar, eu quero comer fruta, eu tô numa paranoia positiva. Então, eu nunca me dei atenção. Eu sempre me deixava para depois. Agora, as outras coisas é que ficam para depois. Uma coisa importante também que eles estão pedindo para falar. Você já parou para pensar como você repete padrões ancestrais? A maneira como a gente se relaciona com os outros, principalmente com o nosso gêmeo, ela traz muito padrão ancestral. Muita coisa. Eu mesma, quando eu brigava com meu gêmeo, eu queria botar ele para dormir no sofá. Aí eu queria pegar as coisas dele e botar ele para dormir no sofá. Por quê? Porque eu cresci vendo minha mãe fazer isso. Todas as vezes que minha mãe brigava com meu pai, depois, olha como que a gente repete, se identifiquem com aquele falso eu, falso sentido de eu. O bebê, ele só é, ele vive o aqui e agora, ele é presença. Se você a sua infância lá atrás, com certeza, seu primeiro aninho, seu segundo aninho, você era um ser divino. E aí você vai crescendo, principalmente do 1 aos 7 anos, e vai ouvindo coisas, vai passando por situações, e ali já vai criando o seu eu falso. E
os gatilhos vão reafirmando isso. Está na hora da gente começar a soltar essas coisas. A questão não é mais o que o meu gêmeo faz ou o que ele deixa de fazer. A questão é, eu vou integrar isso e vou olhar para a minha vida. Olhar para mim, soltar, não significa deixar a dinâmica, esquecer do gêmeo. Não é sobre isso. É você começar a ter um olhar diferente do que você é, de quem você é, do que você está fazendo aqui e para onde você quer ir. Porque se você levar sua dinâmica desse jeito, você vai viver no loop mental. Quando o gêmeo responde, quando o gêmeo está bem, se ele faz algo positivo, eu fico bem. Está tudo ok. Se acontece algo de errado, desanda tudo, me desalinha. Não, gente. Vocês não estão numa jornada de ascensão para isso. É para domínio de si próprio. Isso não significa que, como uma experiência humana, vocês não vão sentir dor. Tem nada a ver. A gente vai sentir frustração, faz parte. A gente vai chorar, a gente vai ficar triste. A gente pode ter desentendimento com o gêmeo. É normal. Crescimento é para a vida toda. Mas a maneira de reagir precisa mudar. Como que você enxerga o seu merecimento? Por que não está prosperando? Por que a missão de alma ainda não está ancorada? Será que você não tem medo de ser vista? De mostrar todo o seu potencial? Será que é porque não fica pensando muito no futuro, no looping, do que eu preciso fazer ainda e simplesmente esquece de ser? Às vezes a gente não precisa de mais ferramentas, a gente precisa só ser. Solta! Muita gente está na dor, está no sofrimento, está na confusão, porque não solta. Solta o que te pesa. Tem uma inteligência divina guiando tudo. Nós é que achamos que temos o controle e a gente não tem. Não temos. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Você só precisa voltar para você. E isso é treino, isso é dia a dia. Solta a situação. O ego ele quer resposta rápida. A alma ela quer crescer. Se permita ser quem você é. Autenticidade. Isso não se chega de um dia para a noite. Você tem que dar as mãos para você, fortalecer o relacionamento consigo mesmo. Eu vou fazer da melhor forma para mim. Eu vou ser aquilo que eu tenho que ser. Independente do resultado, independente do julgamento, da crítica, da aprovação. Eu sou o que eu sou. O resultado vem. Isso para todas as áreas. Vai acontecer, vai chegar. Mas você precisa soltar. Solta o peso, solta a preocupação. Confia mais na espiritualidade, confia mais na sua alma, no propósito que fez você chegar até aqui. Como ancorar a sua missão? Você é a própria missão. Quando você expande, quando você ativa a sua Kundalini, quando você desperta o seu chakra cardíaco, você já está fazendo a sua missão. E você já está emanando luz para o mundo. Como que eu vou descobrir e ancorar minha missão de alma? Buscando a si mesmo. Missão de alma não se busca, se encontra. Ela encontra você. A mesma coisa com a chama gêmea. Ninguém acordou um dia, eu vou procurar a minha chama. Vocês me encontraram? Um dia aconteceu? Missão de alma é a mesma coisa. A gente não precisa ficar correndo atrás do que fazer. A gente precisa começar. Veio uma intuição? Ok, eu vou começar a fazer. Nem todas as chamas vão trabalhar com espiritualidade. Saiam desse looping também. Muita chama vai fazer... O único trabalho delas é a união. E tá tudo bem. Gente, tem tanta gente que é chama gêmea e nem sabe o que é. Que vive essa dinâmica. Nem sabe o que é, nem sonha o que é. O papel delas é a união. Então, teu papel principal é descobrir quem você é, quem eu sou de verdade. O que eu gosto de verdade. Quanto mais você vai buscar,
essa tua verdade interior, mais o teu propósito se alinha, ele se mostra, o caminho se abre. É exatamente o que está nessa carta. O alinhamento entre sentir e agir. Não adianta você querer agir de uma forma, mas sentir de outra totalmente diferente. O que faz você manifestar, seja o que for, é a tua vibração. Se você vibra, quando você pensa em algo, pensou no gêmeo, pensou com medo, pensou com insegurança, ali já veio uma vibração de medo, de dúvida. Ele sente e ele se afasta. Outra coisa que eles estão pedindo para falar sobre os testes. A espiritualidade vai enviar testes para vocês. Por quê? Porque é necessário para ver se a alma integrou o aprendizado que precisava para sustentar a frequência dessa união na matéria. Então, eu estou alinhada, eu estou com meus chakras maravilhosos, está tudo muito perfeito. Aí o gêmeo vai lá e faz a mesma besteira de novo. Aí acaba tudo. Não estava alinhado. Por quê? O divino masculino, por outro lado, vai fazer várias vezes isso. Ele vai e volta, ele vai e volta. Por quê? O maior medo dele é perder o controle. E você é o espelho fiel de tudo aquilo que ele precisa liberar. Então, quando ele sente que ele está vulnerável, quando ele sente que está se aproximando, o ego dele grita. E aí, o que ele faz? Ele volta para o padrão antigo. E aí, o que você precisa fazer? Se manter firme. Sempre quando eu falo isso, eu lembro de Madalena. Que ela me ensinou isso. Não surta. É óbvio que ela não falou com essas palavras, mas ela falou, se mantenha alinhada, se mantenha firme. Porque comigo aconteceu. Eu achava que estava tudo bem, a harmonia estava acontecendo, e aí meu gêmeo voltava para certo padrão. E eu tive que aprender a me manter ali alinhada. Porque é exatamente isso, é você se tornar mestra de si mesma e não deixar que situações externas te dominem. Se tudo de ruim que acontecer, toda hora ele fiz alguma coisa, eu me desestabilizar, eu não vou viver. E eu tive que aprender a ser forte. Vocês vão ter que aprender também. Independente da situação que vocês estejam passando. Porque é o processo da alma. Não é o processo que a mente quer. O que eu e os meus mentores, os mentores de vocês, estão trazendo hoje, não é a fórmula mágica da ascensão, mas é uma forma de ajudar vocês a sair da resistência. Quanto mais resistir ao processo, quando ficar com o loop mental de lembrar muito do gêmeo, do que ele está fazendo, do que ele deixa de fazer, volta para si. Volta para si. Volta para si. Mas eu tenho medo de soltar e nunca mais. Mais ainda, mergulha na dor. Esse medo tem que sair. Ou tu vai viver a vida inteira com medo de perder. E aí, onde existe medo, cadê a soberania? Você acha que quando o arcanjo Miguel vai lá lutar contra os ataques, ele tem medo? Não pode, gente. A gente precisa enfrentar nossas sombras. Volto a falar, aquilo que é mais desafiador para você vai ser a sua grande virada de chave. É isso que vai te transformar na deusa que você vai se lembrar, que você já é. Porque nada